Um momento para eu meter o relógio também a contar, porque as más línguas dizem que eu falo demais. Já está a contar. Bom dia a todos novamente, muito obrigado por terem vindo à casa de Deus. Em nome de Deus, o agradecimento por virem à casa do Pai. Eu gostava de... Eu olho e não conheço muitas caras, para não dizer a maioria das caras. E portanto eu vou fazer um exercício contrário aqui. Quem é que me conhece a mim, levanta o braço. Ok? Quem é que já me viu chorar? Vamos com menos mãos. Quem é que já partilhou? Quem é que já dormiu comigo? Num acampamento, numa atividade, Menos ainda. Eu volto a perguntar. Quem é que me conhece? Okay. Quem é que sabe o meu nome? Toda a gente sabe o meu nome, ou quase toda a gente. Nem toda a gente me conhece, nem toda a gente conhece a minha história. Eu vou aproveitar para fazer este exercício, eu vou saltar as introduções e tudo, porque eu quero aproveitar todo o tempo que eu tenho para a pregação. E eu vou pedir-vos para terem paciência e fazermos aqui um exercício rápido, mas tem que se levantar, eu vou-me sentar e vou-me levantar também. E eu vou perguntar, e vocês, quem souber responder, levanta-se, ok? Quem é que sabe o que é sericaia? Levante-se. Ok? Estão a ver? Okay. Quem sabe o que é rapadura? Ok, obrigado por estarem a participar. Quem sabe o que é quiçangua? Quem sabe o que é suco de gaviola? Eu sei tudo porque estive a pesquisar. Quem sabe o que é mousse de múcua? Eu já comi. Olhem à volta, estejam atentos. Eu pedi à realização que dê um plano da sala lá para casa também, para verem. Quem sabe o que é um gandula? Quem sabe o que é um gandulo? Ok. O que é açaí? Quem sabe o que é açaí? Açaí, olha isso aí. Viram a correção instantânea? Agora uma muito difícil. Para a maioria não, que eu agora já não estou a falar da maioria. Quem sabe o que é baúca? Olha à volta, vejam quem é que sabe o que é baúca. Ok. Agora vamos ficar mais... Quem gosta de favas? Somos poucos. Há muita gente que não gosta de favas. Estamos em minoria, nós. Ok. Pizza. Quem gosta de pizza? Pizza. Aí está. Os fãs de pizza. Agora. Massa fina ou massa alta? Massa fina, primeiro. Ok? Somos poucos também. Massa alta, quem gosta da pizza com massa... Tu gosta das duas maneiras. Okay. Agora, uma pergunta controversa. Fruta na comida e não sei o quê. Pizza no ananás. Ananás na pizza. Ananás na pizza, a sério? Ok. Agora vou dividir isto. Moqueca. Peixe ou frango? Peixe primeiro. Quem gosta mais de peixe? Ok. Ok. Senta.
Frango, moqueca de frango. Quem é o fã do frango? Ok. Vamos sentar. Moamba, o mesmo. Peixe ou galinha? Peixe primeiro. Quem é? Moamba de peixe. É? Ok. Há aí pessoal que é fã do peixe. Ok? Moamba de galinha. Há irmãos que querem os dois, peixe e galinha. São fãs sempre. Agora, uma pergunta. Quem é que sabe o que é um Salazar? Ok? Agora eu vou querer continuar a conhecer a igreja melhor. E vamos falar de coisas um bocadinho mais sérias. Quem é que já foi traído por alguém em quem confiava muito? Quem é que já magoou alguém que amava muito? Quem aqui é batizado há mais de 40 anos? Ok? Boa. Estou a ficar chocado porque eu sou dos poucos. 30 anos ou mais. Quem é que já se batizou há 30 anos ou mais? Ok? Olhem à vossa volta para ver quem é que são os vossos companheiros de viagem. 20 anos ou mais. Quem é que se batizou há 20 anos ou mais? Ok? 10 anos ou mais agora. Os jovens, os recém-batizados. Levantem-se que é para todos verem. Vocês são mais ou menos gêmeos, são a mesma geração de irmãos. Menos de 10 anos. Quem é que se batizou há menos de 10 anos? Levantem-se. Eia, pá, vocês já viram? A maioria tem menos de 10 anos. Isto é bom. Estão cheios de vontade ainda. Obrigado. Quem é que nasceu num lar adventista? Ok. Quem é que teve que lutar com a família pela sua fé? Levante-se. Amém? Quem foi membro de outra denominação religiosa antes de ser adventista? Levantem-se, por favor. Olhem à volta. Vejam como vocês não estão sozinhos. Somos uma família que temos muito em comum. Quem é que cresceu com 3 refeições por dia? Quem é que teve sempre pão na mesa? 3 refeições por dia, comida à descrição. Ok. Quem é que passou fome na vida? Olhem à vossa volta e vejam. Quem é que é órfão de pai? Quem é que já não tem pai aqui na igreja? Podem sentar. Quem é que não tem mãe aqui nesta igreja? Quem é que não tem mãe nem pai aqui nesta igreja? Quem é que já perdeu um familiar querido? Quem já perdeu um filho? Obrigado. Quem já chorou este ano com saudades de alguém? E este mês?
Quem já sentiu a mão de Deus na sua vida? Quem já sofreu em ansiedade com o silêncio de Deus? Quem já se sentiu envergonhado ao contemplar o amor de Cristo na cruz? Quem é grato a Cristo pelo seu sacrifício na cruz? Eu não sei se repararam que estavam todos em pé, praticamente todos em pé, nas últimas perguntas. Satanás quer convencer-nos, pedi à projeção, por favor. Satanás quer convencer-nos que é muito mais aquilo que nos separa do que aquilo que nos une. Nem todos comemos o mesmo, nem todos gostamos do mesmo, nem todos entendemos as palavras da mesma maneira. Mas todos somos gratos pelo amor de Cristo. Temos tantas coisas em comum e Satanás obriga-nos a pensar constantemente naquilo que nos separa e não naquilo que nos une. Satanás não repete erros. Esquerda ou direita, Ruben? Ok. Tudo bem? Eu gosto de caminhar, mas depois tapo-vos um bocadinho. Se puderem reduzir a luz, porque são muitos textos e muita palavra, eu quando falo gosto que as pessoas saibam do que é que eu estou a falar. Se não conseguirem ler, não tem problema, tomem nota, vejam depois online, tomem nota. E já agora agradecer àqueles que nos estão a ver online. Muito obrigado pela vossa presença, que o Senhor vos possa abençoar no vosso lar, onde quer que vocês estejam, e que possam sentir a presença do Espírito Santo aí convosco também. Tomem nota. Ou vão ver depois online e leiam o capítulo inteiro e vejam o contexto das coisas que eu vou citar e dos versos bíblicos que eu vou citar. Eu lembro-vos, quando Jesus é preso e crucificado, o que é que aconteceu aos discípulos? Dispersaram-se, ficaram em pânico. E depois o que é que acontece? O que é que acontece? Quando todos estes perseveraram unanimamente, aquilo já é depois, mas ainda antes, aqui em Mateus 24, e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. Quem é que voltou para Jerusalém? Quem é que ia no caminho e Jesus apareceu-lhes e começou a falar com eles? Quem é que foi? E voltaram para Jerusalém. E o quê? E acharam o quê? Congregados os 11. Quer nesta altura, quer depois, os discípulos estiveram unidos. Esta união está na chave da sobrevivência do Evangelho. Satanás, o título da pregação esta semana é Satanás não erra duas vezes. O mesmo erro, ele não repete erros. E o foco, o ódio era tão grande em Cristo e o foco foi tão grande em Cristo que ele não se apercebeu que a amizade que estava a ser gerada naquele grupo de discípulos, de amigos de Cristo, aquela família daqueles homens e daquelas mulheres também, aqueles laços foram fundamentais para a sobrevivência do Evangelho. E, portanto, Satanás não vai voltar a repetir o mesmo erro. Desculpa, já sei qual é. Okay? A Igreja diz: porquê é que não crescemos espiritualmente? Porquê é que não crescemos espiritualmente? Estamos sempre... Quantos cultos nós já ouvimos ao longo da nossa vida a mostrar as razões para as quais a gente não cresce espiritualmente? E, normalmente, ou é porque não fazemos certas coisas, ou porque deixamos de fazer outras coisas, e focamos-nos à volta disto. E eu, entretanto, queria falar-vos de uma coisa. É muito importante, nós todos temos um contexto histórico, cultural e social. As minhas perguntas foi para mostrar que temos diferentes contextos históricos, sociais e culturais que nos impactam na nossa maneira de ser, na nossa maneira de estar, na nossa maneira de viver. Mas, como no início da pregação, isso não deve ser aquilo que nos define como família. Eu também tenho a minha história.
Eu fui consagrado e fui batizado. Quem é que viu aquelas imagens que o irmão Carlos mostrou do antigo templo da Igreja Adventista? Eu fui consagrado e batizado naquela igreja. Há aqui uns poucos de nós que ainda frequentámos essa igreja, que nos lembramos dos bancos de madeira todos tortos que rangiam, o bolor nos cantos da igreja, a chuva que às vezes entrava pelas salas dos infantis e dos primários. Eu tenho essa história com uma série de irmãos meus. Vivemos por dificuldades, jejuámos por irmãos que perdemos, jejuámos por irmãos que venceram lutas de doença, chorámos a morte de irmãos, partilhámos refeições com amigos que hoje não tenho aqui na igreja. Eu tenho uma história. Eu fiz parte da construção desta igreja. O pastor que me está ali a batizar foi o pastor que andou pelo país durante anos a pedir dinheiro para a igreja. As famílias desta igreja, as famílias desta igreja, juntavam dinheiro, quase que tirávamos da boca às vezes para meter mais uns euros, uns escudos na altura, mais uns escudos num edifício. Vocês vão ver uma maquete lá em cima de madeira, muito mal amanhada, que seria aqui a nossa igreja, aqui do prédio. E íamos lá ao sábado, estava aqui à frente na tribuna, íamos e metíamos um envelopezinho. E mesmo nós, os pequeninos, tentávamos juntar dinheiro daquilo que nos davam das prendas de Natal, porque o grande objetivo era termos uma igreja onde íamos crescer, onde íamos ter espaço para encher de pessoas. E inaugurámos esta igreja e foi uma festa. Eu tinha acabado de vir do Colégio Adventista em Oliveira de Ouro, que eu era estudante interno, e vim para uma igreja nova, com todas as condições. E agora íamos encher a igreja. Irmãos, a igreja que fez esta igreja não está aqui. A igreja que fez esta igreja, com sacrifício, com oração, com dedicação, não está aqui. Se as famílias, algumas não estão aqui porque estão de férias, mas são poucas. A esmagadora maioria não está. Ponto. A minha família, que me fez crescer na igreja, que me ensinou a amar a Jesus, os meus monitores da escola sabatina, os meus dirigentes de tições, desbravadores, resta ao Carlos Macedo. Onde é que estás, Carlos? Alguns. Carlos está aqui. Não estão nesta igreja. Se os Alves, os Macedos, os Teixeiras, os Vieiras, eu peço desculpa se me vou esquecer de algum nome, mas vocês sabem. Se todos aqueles que foram a minha influência estivessem aqui, se os filhos deles estivessem aqui, se os netos deles estivessem aqui, não havia espaço para vocês. Se eles estivessem aqui, eu também estaria muito mais feliz. Porque essas pessoas fazem parte da minha história. Porquê é que eu vos estou a falar nisto? Eu tenho outra parte da minha história. Eu, além de ter sido membro da Igreja do Barreiro, fui membro fundador da Igreja Luso-Africana da Vila Chã, durante 2 ou 3 anos. Eu podia ter aqui 500 pessoas mais, mas eu escolhi apenas aquelas com quem eu privei mais. O Baião, por exemplo, podia estar aqui. Eu fui criado na Baixa da Banheira. Nunca vivi na Baixa da Banheira. A minha experiência na Baixa da Banheira não foi a melhor. Mas os meus pais tinham lá um negócio e eu andava na escola na Baixa da Banheira. E eu fui para a escola em 80, 81. Tempos dificílimos. Eu estava na escola e via a GNR passar a cavalo para o Val da Amoreira, porque as pessoas estavam a ocupar casas. Eu tinha que lutar para voltar para casa com os meus ténis, para não me roubarem os ténis. Eu levava comida, às vezes a triplicar, para matar a fome a amigos meus.
Nesse período de tempo, os meus amigos, muitos deles foram feitos aí, foram feitos na igreja. Uma menção especial ali para a Mimi do meio, o Beto e o Didi, que era, a Mimi trabalhava nos infantários da minha mãe e eu colava muito à Mimi para estar na companhia do Beto e do Didi, brincar com eles no infantário e depois brincava aos fins de semana, brincava nas férias, na Quinta do Corvo, a irmã Amélia estava lá, Didi, brincava com eles na Quinta do Corvo. O Beto e o Didi partilhavam uma cama pequena, um quarto minúsculo comigo. Já não dava para eles, ainda levavam comigo. Eu sou do tempo em que não era fácil encontrar farinha de mandioca e a Mimi fazia pirão com farinha de milho. E ainda hoje, quando eu como pirão, eu prefiro com farinha de milho do que com farinha de mandioca, porque me habituei a comer. Eu cresci com os Paivas, com os Balança. Está aqui a Mimita. Mimita. Eu conheço as diferenças culturais. E também na igreja da Vila Chã eu ouvi o problema da igreja não crescer é este, e este, e este, e este. Dividir para reinar. Eu, entretanto, tive 10 anos na Irlanda, uma igreja onde também, infelizmente, o tempo está a voar, onde também se falava do problema da igreja. Eu também tive essa experiência, tive já 3 igrejas. E eu agora volto e chego à igreja do Barreiro e às vezes quem chega de fora tem um par de olhos diferente. Eu, quando fui contratado por uma empresa na Irlanda, passado um mês ou 2, a presidente da empresa dos Estados Unidos estava de visita e pediu para reunir comigo. E eu pensei, já vou, já fui. Mas não, ela queria saber o ponto de vista de alguém que chegou à empresa, sendo experiente no mercado, conhecendo o mercado, não conhecia a empresa. E queria saber o que é que me tinha impressionado pela positiva e pela negativa, porque eu tinha uma perspectiva nova da empresa. E eu fiquei muito impressionado com isso. E ao chegar aqui, ao regressar à Igreja Adventista, porque eu via todos os sábados online, eu participava nas Palavras Cruzadas, eu dizimava na Igreja do Barreiro. Na prática, eu nunca deixei de ser membro da Igreja do Barreiro, mas não estava aqui. Não via o dia a dia. E quando chego, eu apercebo-me que a igreja está com os mesmos problemas que a outra igreja que já não está aqui teve. Conflito e divisão. Satanás, desde o início dos tempos, nunca mais cometeu o mesmo erro. Nunca mais cometeu o mesmo erro. Eu pedia a alguém para abrir em 1 de Coríntios 6, 1 a 9 e para lerem em voz alta, por favor.
Obrigado. Obrigado. Eu vou pedir-vos que sublinhem este texto na vossa Bíblia. Em especial, estes versículos. Para vos envergonhar, eu o digo. Não sou eu, é a palavra de Deus. Para vos envergonhar, o digo. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante quem? Quem é que a gente fala? O mundo lá fora, não é? Andamos aqui a julgar-nos perante o mundo lá fora. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Não, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto a quem? As mensagens difíceis, às vezes não são aquelas que a gente pensamos. As mensagens difíceis, às vezes não são aquelas que nós pensamos. Não sabeis que os injustos hão de herdar o reino de Deus? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu vou-vos dizer, ou vou-vos perguntar, porquê é que a igreja não cresce? Porquê é que a igreja não cresce? E não estou a falar dos bancos que estão cheios, nem da igreja do Barreiro. Não cresce espiritualmente, não cresce fora do Barreiro. Porquê é que a igreja enche e vaza? Eu vou-vos dizer, na Irlanda tínhamos o grupo dos filipinos, dos polacos, dos indianos, dos paquistaneses também. Tínhamos o grupo dos portugueses e brasileiros, os lusófonos. Tínhamos todos os grupos, e todos sabiam qual era o problema da igreja. E o problema não se resolvia porque não se fazia à minha maneira. Enquanto eu vivi na Vila Chã e trabalhei na Vila Chã, todos sabiam qual era o problema. Mas o problema da igreja não era a malta do Sul e do Norte a discutirem, quase a andarem à chapada no Conselho de Igreja. O problema era sempre outra coisa. Nunca era as contendas entre o Sul e o Norte. Quando eu chego à igreja do Barreiro, o problema da igreja é aquilo que eu visto, aquilo que eu como, aquilo que eu bebo, é tudo menos os conflitos entre nós. O que é o problema da igreja, irmãos? Qual é que é a minha parte neste problema? O que é que eu estou a fazer para agravar ou para acabar com este problema? E as diferenças culturais podem explicar uma parte das coisas, mas se nós temos o Espírito de Deus em nós, esse problema não deve de existir. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu, quando estive em Luanda, fui à igreja e subi para o segundo andar, à igreja central, queria estar com os jovens. Escola sabatina, eu era ancião já, escola sabatina, participada, não sei o quê, e eu começo a falar. No final de eu falar, alguém vem assim e diz-me assim, o irmão não pode falar, desculpe. Vocês estão a rir, sabem porquê, não é? Sabem porquê? Mas eu não sabia. Eu saí da igreja e disse, racistas do caraças. Só eles é que podem falar. Domingo, quando fui para o Mussulo, o Vijó deu-me boleia, fomos experimentar a praia, começámos a falar disto e explicaram-me, não podes falar porque isso dá problemas. Tens de trazer uma carta de referência de algum lado que diga que tu és membro. E apresentar essa carta. E depois de apresentares essa carta, já podes falar à vontade. Eu, se eu me tivesse vindo embora, eu vinha com o que ideia? Racistas. Passado uns anos, eu estava na igreja do Barreiro, e vem um irmão ter comigo e diz assim, o irmão é o primeiro ancião? Sim, eu estou muito triste, irmão. Sabe, eu cheguei há uns sábados aqui, dei a minha carta de referência, ninguém leu o meu nome, ninguém me apresentou à igreja, nem me devolveram a carta. Eu preciso da carta. Essa igreja não sabe receber. Essa igreja não sabe receber. E eu tive que lhe explicar, não, irmão, aqui não precisamos dessas proformas. Você chega e não há necessidade da carta, não sei o quê, mas eu vou procurar a carta e vou fazer de acordo com aquilo que se faz em Angola. E peguei na carta, fui à procura do ancião que tinha a carta. Olha lá, então ficaste com a carta do homem. Dá cá a carta.
Aí onde é que tem a carta? Está bem, foi à procura. No sábado seguinte eu li, apresentei o irmão e expliquei a quem chegou que não era preciso esse proforma. Diferenças culturais. Mas se nós estamos com mau espírito, vamos ver sempre mal. E isto são diferenças. Eu também sou preconceituoso várias vezes. Eu, quando achei-o racista, eu fui preconceituoso, eu vou dizer, o brasileiro que sofreu mais na minha mão foi o meu cunhado. Porquê? Porque o brasileiro chega aí e quer orientar um passaporte, não é? Quer casar-se, orientar um passaporte e depois vai à vida dele. Porquê? Quem chega do Brasil não sabe as histórias, não sabe porque é que nós estamos formatados desta maneira. O meu cunhado passou mal e passado uns 2, 3 anos eu fui pedir desculpa e disse: tu és um grande homem, és um grande pai, és um excelente marido e és um grande cristão. E fui-lhe pedir desculpa. Porque pensei, este gajo está a namorar há 6 meses, já quer casar, já está a falar em tratado de passaporte, abrir conta bancária, não sei. Esse gajo não está com boas intenções. Não está com boas intenções. Ele passou mal. Eu fiz ele passar mal. E eu pedi-lhe desculpa por isso também. Desculpa, Rony. Porquê? Porquê é que a gente... Agora já nem tanto, mas porquê é que a gente tínhamos problemas em ter brasileiros a pregar? Brasileiros não sabem que durante anos, nas notícias, a Igreja Universal do Reino de Deus, os escândalos, aquela gente toda a falar da IURD. Nós chegámos a ter a igreja vandalizada, pensavam que nós éramos da Igreja Universal. Fizeram grafites. Como é que nós nos podemos proteger disto sem ofender os irmãos brasileiros? Há uma história e quem chega não conhece essa história. E quem recebe não conhece a vossa história. Mas se não tivermos o espírito cristão, o espírito correto, nunca vamos conhecer a história uns dos outros. Satanás não vai cometer o mesmo erro. Eu vou saltar aqui uns slides e vou saltar para a parte que me importa. Eu gostava de ler aqui um texto rapidamente só. 1 Coríntios 4, 1 a 9. E eu, irmãos, isto é o apóstolo Paulo, como vocês sabem, que escreve a carta de Coríntios. Não, anda para trás, calma, também. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tão pouco ainda agora podeis. Eu estou a usar a Almeida original, que é para não ver cá confusões. Depois vocês leiam nas vossas. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós o quê? E mais o quê? E mais o quê? Somos o quê, nós? Estamos a ser espirituais com invejas e contendas ou estamos a ser carnais? E não andais segundo os homens? Não estamos a viver segundo o mundo, estamos muito preocupados. O mundo, estamos a trazer o mundo cá para dentro, estamos a viver como o mundo, estamos a fazer isto como o mundo. Isto não é um comportamento do mundo? Mas este não é o problema da igreja. Porque dizendo eu sou de Paulo, e o outro diz o quê? Eu sou de Apolo. Porventura não sois carnais? Leram as nomeações agora. Está mal. Aquele gajo não devia ter aquele cargo. Para mim não era aquele gajo, era o outro gajo. Esse gajo não devia estar ali. Aquele fulano foi nomeado para este cargo. 2 anos. Como é que eu vou aturar este gajo 2 anos? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. É isso que nós estamos a fazer? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais creste e conforme o que o Senhor deu a cada um? Nós ou confiamos que Deus está a liderar esta igreja, ou não confiamos. Não podemos dizer que Deus está ao leme e depois damos a nossa opinião e dizemos que não. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o quê? Porque é que a igreja não cresce? Porque não deixamos plantar nem regar. Quando um planta, o outro não rega. Quando o outro não planta, o outro vai regar terra sem nada lá plantado. Deus não pode fazer crescer nada assim. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Não sou eu aqui à frente, não sou o primeiro ancião, não é o diretor de jovens, não é aquele que está sentado, que dá o dízimo, que louva, que ajuda, que contribui. Não é, é Deus que faz crescer.
Enquanto nós não confiarmos em Deus, a igreja não vai crescer espiritualmente e a igreja não vai crescer em número também. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos o quê? Vós sois o quê? Vós sois o quê? O problema da igreja também é não ler a Bíblia. Porque se a gente lesse estas coisas, ou não vinhamos, ou a igreja era diferente. Eu agora vou terminar. Mais 5 minutos, por favor, peço a vossa paciência. Vou terminar porque vem uma Santa Ceia. Há pouco, ali na escola sabatina, eu descaí-me um bocado, portanto vocês já sabem que eu já falei disto há pouco. Com quanto por cento de culpa é que eu entro no céu? 3% deve dar, não é? Não, então, se eu tenho 97% de razão, 3% de culpa, deve dar, não deve? Não? 2%? 1%? Quanto? 0. Como é que eu posso ter 0% de culpa? Como é que eu posso ter 0% de culpa se eu sou culpado? Não há um justo entre nós. Como? Falem, irmãos. O sangue de Jesus, a graça, o sacrifício, o amor de Deus cobre-me. É a única maneira. Agora a pergunta que eu vou fazer é a mesma que eu fiz na escola sabatina. No meu comentário, que não fui eu que passei, foi o Durão. Obrigado, Durão. E desculpa lixar um bocadinho a lição, porque perdi muito tempo. A pergunta que eu vou fazer é: nós vamos fazer a Santa Ceia. Eu tenho 98% de razão. Eu tenho 99% de razão. O outro tem 99% de culpa. Eu não preciso fazer nada, pois não. O outro é que tem 99% de culpa. Não é? Se ele vier ter comigo, eu peço perdão. Eu aceito o perdão dele, eu aceito o pedido de desculpas, eu perdoo. Porque esse é o meu trabalho de cristão. Se não perdoar, não vou para o céu, e se não perdoar, Deus não perdoa. Mas ele não vem ter comigo. Ele não vem ter comigo e, portanto, eu não tenho nada com isso. Está certo, irmãos? É assim que um cristão pensa. Sabem quem é que tinha 100% de razão e pediu desculpa? Sabem quem é que tinha 100% e foi ter connosco e deu a vida por nós? Nós somos o quê? Somos o quê? Mas antes, o que é que nós dizemos lá fora? Que somos diferentes porque somos o quê? Cristãos. O cristão faz o quê? O quê? A Cristo o quê? O exemplo de Cristo. Eu tenho 1% de culpa. O que é que eu faço antes desta Santa Ceia, irmãos? Vou tomar a Santa Ceia ou vou falar com o meu irmão e vou dizer: se calhar tu não te apercebeste, podes ter feito sem intenção, mas o impacto que teve em mim foi este e este. Ou se calhar tu até sabes o que é que fizeste, mas eu vou-te dizer como é que eu me sinto. Isto está-me a afetar espiritualmente. Eu quero trabalhar na igreja, eu quero viver feliz com Deus, estar em paz. E eu quero que tu saibas que eu te amo, apesar de tudo o que se passou entre nós. Se Cristo é o noivo, nós somos o quê? Somos o quê? Vocês estão com medo de falar? Parece uma igreja de portugueses, pá. Se Cristo é o noivo, nós somos o quê? Quantos é que já ouviram aquela piada de quando vais casar, alguém chama-te à parte e diz assim: olha, vou-te ensinar uma coisa. Quando começares a discutir, tu queres o quê? Queres ter razão ou queres ser feliz? Eu não preciso da igreja para ser cristão. Eu não preciso da igreja para me salvar. Eu não preciso daquela gente. Toda a gente pensa que não sei o quê. Eu não vi um noivo sem noiva. Eu quero ser a noiva. Eu quero ser esta noiva, quero estar com Cristo. E se tu que me estás a ouvir aí, hoje não vieste
porque estás cheio de razão. E eu não te vou tirar a razão. Se tu que não vens há anos, se tu que não vens há 2 ou 3 sábados, tens razão, aquilo que eu te convido a fazer é que penses nas razões que Cristo tinha para morrer por ti. Aquilo que eu peço a quem está lá e a quem está aqui é que pensem nas razões que Cristo tinha para morrer por nós. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo, não ajustes tu comigo um dinheiro. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro, tanto como te dei a ti. Ou não me é lícito, isto é Deus a falar, ou não me é lícito fazer o que eu quiser do que é meu, ou é mau ao teu olho porque eu sou bom. Inveja, irmãos. Inveja é um problema da igreja. 1 Pedro 3:3. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis, este é outro problema, problema da igreja, não é? O problema da igreja é o que nós usamos, é o que nós vestimos, é não sei o quê. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis não deve ser em feitos exteriores. Este é um problema. Mas depois a segunda parte não se lê. Esteja em vosso ser interior o quê? Que não se desvanece toda a beleza, que se revela mediante o quê? Essa parte é difícil. Por isso é que mataram Cristo. Ele vinha com estas palavras, vinha com isto. Essa parte é fácil. Eu mudo de roupa, eu tiro brincos, deixo de usar isto, fazer... Fácil. Agora, ter um espírito amável, essa parte, isso não é o problema. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no. Para que o quê? Para que os nossos pecados sejam perdoados. Chatice. Temos que matar. Este fulano está só com estas ideias malucas. Temos que matar. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, é o quê? Comete o quê? É fácil, quase sempre, não fazer mal. Agora, fazer sempre o bem é muito difícil. Temos que matar este gajo. Pensem, é pecado. Sabes fazer o bem e não fazes, estás a pecar. Mas eu não faço isto, eu não faço aquilo, eu não faço isto, aquilo, não. Não fazes o bem que sabes fazer. Estás a pecar. Temos que matar. A igreja não cresce. Eu meti aqui uma citação, eu vou ler rapidamente para vocês perceberem. O espírito de profecia, Ellen White fala em Atos dos Apóstolos. Diz o seguinte: os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar das pessoas e, em seu trato diário, falar palavras que levassem os pecadores a Cristo, pondo de parte o quê? Todo o quê? Uniram-se em quê? Salto ao segundo parágrafo. Esses dias de preparo foram de profundo exame de coração. Estamos nós a examinar o nosso coração ou o coração dos nossos irmãos. Os discípulos sentiram sua necessidade espiritual e suplicaram do Senhor a santa unção que os devia capacitar para a obra da salvação. Não suplicaram essas bênçãos apenas para quê? Estamos a orar pelos nossos irmãos de igreja, pelos aqueles que vão aceitar agora os cargos, aqueles que Deus guiou para aceitarem cargos. Estamos nós a pôr-nos à disposição de Deus para colaborar com esses irmãos. Estamos nós a pôr-nos à disposição de Deus para ser instrumentos do seu amor na igreja e fora da igreja. Compreendiam que o Evangelho devia ser proclamado ao mundo e clamavam pelo poder que Cristo prometera. 1 Coríntios, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim Cristo é também. Eu fui imigrante 10 anos. Eu sei o que é que vocês sentem quando chegam à igreja, com a vossa história, com a vossa cultura, com as coisas que vocês sabem que é bom lá na vossa igreja e as coisas que foram más na vossa igreja. E vinha cheio de vontade de trabalhar também. Mas Deus não me aproveitou como eu pensava que era para ser aproveitado lá. E fiquei frustrado também. Ao mesmo tempo, também já estive e já recebi imigrantes na minha igreja e recebo imigrantes.
conselho para a nossa vida está sempre na Bíblia. Este é para guardarem e lerem várias vezes. 1 Coríntios 9, 19 a 23. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar quem? Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Outras divisões. Os perfeccionistas, fanáticos. Ai, os outros, liberais. Comem o que querem. Não jejuam, não fazem isto, não sei o quê. Fiz-me de tudo para ganhar todos. Estamos nós cheios do Espírito e com vontade de fazer isto? Eu vou terminar com este texto. Hebreus 10, 23, 25. E volto a fazer um apelo àqueles que nos estão a fazer falta aqui. Vocês fazem parte da minha história, fazem parte da nossa história. Esta casa é vossa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para quê? Nos estimularmos a quê? E a quê? Reparem que há uma sequência. Temos que nos considerar uns aos outros, para quê? Chegarmos às boas obras. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Eu já vi esta igreja encher e vazar. E o apelo que eu faço aos irmãos é que pensem qual é o problema da igreja. E que não façam como alguns. Vamos orar por aqueles que nos fazem falta. Vamos ter com aqueles que nos fazem falta. Vamos obrigar o Ruben a chatear todos os dias por dinheiro para a construção da nova igreja porque não há espaço. Eu pedi a todos que se levantassem para terminarmos com uma oração curta que eu vou fazer. Estamos aí. Bom Pai que estás nos céus, obrigado pelo teu Filho amado, Senhor. Obrigado pela dádiva que foi o sacrifício dele por nós. Obrigado pela tua misericórdia infinita que cobre as nossas vergonhas, que cobre as nossas vaidades, os nossos conflitos. Obrigado pelo teu amor e pelo teu perdão, que ele me inspire diariamente a amar e a perdoar. Obrigado pela tua promessa, Senhor. Obrigado pela tua justiça. Que ela me ensine a confiar em ti e na tua justiça. Tu vais à minha frente e a justiça pertence a ti e eu confio em ti para que hajas. Ajuda-me a ser mais útil à tua causa, a colaborar da maneira que tu bem entendas, com a igreja, com a família, com os colegas no trabalho, com a sociedade. Que todos possam ver em mim um instrumento do teu amor. Em nome de Jesus. Amém.